Será que enfim chegou a hora da Ethereum e das altcoins? E o Bitcoin? Será que agora passa dos 100 mil dólares? É isso que você verá nesse vídeo, logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Pereira, analista, trader profissional e criador de setup de VAP. No vídeo de hoje nós vamos falar de altcoin, vamos falar de Bitcoin, vamos falar de alguns outros gráficos importantes que ajudam nessa correlação e vamos também dar uma olhada em alguns dados on-chain. Eu não gosto de analisar muitos dados on-chain, eu deixo esse trabalho para o Guiteles e faço ele passar um resumo para mim, que é muito mais fácil do meu lado, mas tem alguns dados que eu analiso, um especialmente, que eu olho todos os dias e a gente vai passar por ele no dia de hoje. Vamos para o gráfico. Começando, como de costume, pelo S&P 500. Esse está bem bonito, tá? Apesar da gente enxergar leves divergências aqui no gráfico diário do S&P 500, no gráfico semanal a gente já tem algumas divergências mais fortes, não temos nenhum padrão claro de reversão. Inclusive, dá uma olhada nesse gráfico semanal aqui, que interessante. Esse aqui é o gráfico futuro do S&P 500, tá? Mas perceba o rompimento da máxima histórica com volume alto. Depois a gente teve uns dias de alta com volume decrescente, mas isso não afeta tanto assim, porque a queda também teve um volume baixo. Um volume crescente, de fato, mas um volume baixo, bem acima da média. E a gente retomou alta, aí sim, com um volume bastante expressivo. Depois, novamente, um pullback com volume baixo e agora retomamos alta com volume alto, tá? Então tá uma tendência bem tranquila mesmo com as divergências. Então acredito sim que logo no começo da semana que vem a gente já vai ver o S&P 500 voltar e retestar aqui sua máxima histórica. E aí sim a gente vai analisar quais serão os próximos movimentos. Mas eu vejo um caminho aqui bastante tranquilo para o S&P 500 voltar para sua máxima histórica, um pouco mais de 1% de alta ali, que deve acontecer no começo da semana que vem, tá? Fiquem de olho nisso. Isso nos mostra que a tendência aqui de curtíssimo prazo está bem tranquila, e o gráfico diário do Bitcoin nos confirma isso. Não temos nenhum sinal claro de reversão, nem nada do tipo. Ainda falta 2h30 do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para o candle fechar. Óbvio que isso aqui pode voltar, virar uma baita de uma estrela cadente aqui, por exemplo, com volume alto, mas o volume do dia ainda está baixo. Não acho que isso vai acontecer. Caso isso aconteça, o cenário pode mudar um pouco, porque a gente está num alvo importante de Fibonacci, já falaremos sobre ele, mas por hora, tranquilo. Então não vejo problemas, para ser sincero com você, para a gente passar aí o fim de semana nessa zona próximo de 99, 100 mil dólares que a gente está, tá? Inclusive é possível que nesse período de tempo a gente vá lá passar acima dos 100 mil dólares, mas simplesmente passar acima dele não significa nada. Eu gosto de ver um fechamento do candle acima dele. Se a gente for lá deixar um pavio voltar e fechar abaixo dessa região aqui do 98.800. No último vídeo eu falei 98.300, tá? Porque no último vídeo a gente estava olhando o gráfico spot. No gráfico spot essa FIBO está em 98.300, mas no futuro está 98.874. Essa que é uma zona importante, tá? Mas a faixa ali 98.300, 98.800, 98.900. Se a gente ficar fechando abaixo dela, isso é um sinal perigoso. Por quê? Repetindo a análise do último vídeo, aqui nós temos um alvo de Fibonacci muito importante, que é o alvo semanal de toda a queda que a gente teve ali no primeiro semestre do ano, logo depois de março. A gente chegou aqui no primeiro alvo, em 89.327, se seguramos lá momentaneamente, sofremos bastante naquele alvo, aqui num gráfico de 4 horas, fica até mais claro como esse alvo foi bem testado, tanto como resistência como suporte, já mostrei isso no último vídeo. E agora, novamente, estamos testando o segundo alvo da mesma maneira. Então perceba como essa FIBO está bem desenhada, cara. Novamente estamos testando aqui essa região, que fica entre 98.300 e 98.900. Vou usar essas duas faixas, que é a faixa Spot e Futuros dessa Fibonacci. Mas perceba como essa região tem bastante dificuldade de passar por ela, da mesma forma que a gente viu essa outra região aqui. Então mostra que sim, essa FIBO está perfeita. Os grandes players do mercado estão utilizando a matemática dessa Fibonacci aqui, dessa retração, para se livrar de seus ativos, para realizar lucros. É por isso que a gente está sentindo essas resistências, mesmo que seja ali um sentimento de curto prazo, né? A gente passa ali 1-2 dias consolidados e passa por ela, mas ali estão tendo sim realizações de lucro. E eu vou mostrar isso para vocês, eu vou provar isso para vocês. Na semana passada eu mostrei para vocês
o quanto de lucro realizado a gente teve nessa região aqui dos 88 e 700 mil dólares, ali, 89 mais ou menos. Que a gente teve vários dias acima de 4 bilhões de dólares de lucro realizado. No dia 11, 12, 13, 14 e 15, que foram os dias que a gente ficou consolidado aqui nesse primeiro alvo. Ali, ó, em 89,400 é um destaque ali alvo. Inclusive no dia 11, onde a gente viu esse primeiro spike aqui acima de 4 bilhões de dólares de lucro realizado, foi exatamente no dia que a gente testou pela primeira vez aqui esse alvo e fechamos ali exatamente abaixo dele. Então mostrou que, opa, essa FIBO de fato está perfeita, ali é um alvo, ali teve realizações de lucro. E olha quanta realização de lucro a gente teve aqui naquela região. E ontem nós atingimos exatamente o segundo alvo, em 98,874. Cravamos ele ontem. E olha o que a gente teve aqui nesse gráfico, o dia com mais realizações de lucro na história do Bitcoin. 10,6 bilhões de dólares em lucro realizado naquele segundo alvo. Cravado, um segundo alvo que estamos mostrando já há bastante tempo, desde que a gente rompeu o máximo histórico, que vocês estão olhando essa FIBO. Então percebam como essa FIBO é perfeita. São regiões de preço que a gente nunca explorou e nós estamos conseguindo identificar exatamente as zonas onde grandes players estão realizando lucro. Tanto no primeiro alvo, quando a gente viu 25 bilhões de dólares em lucro sendo realizados naquela semana, que foi a semana que ficamos parados aqui naquele primeiro alvo. E agora que chegamos no segundo, no dia de ontem, novamente 10 bilhões de dólares em lucro realizado. Vamos ver quantos bilhões teremos amanhã, só vou saber na hora que fechar o mercado que vai atualizar esse gráfico, mas mostra que essa FIBO está perfeita. E os players estão sim realizando lucro. Aliás, esse gráfico aqui é bastante preocupante, tá? Sempre que a gente vê essas zonas de grande realização de lucro, são zonas de topo do mercado, não necessariamente o topo final. Perceba que a gente pode ter fortes realizações de lucro e depois o mercado continuar subindo aos poucos, mas perceba como ele vai perdendo força. Como eu disse agora, nós tivemos ontem a maior realização de lucro da história do Bitcoin. É óbvio que essa realização ela deveria ser maior que todas as outras, até porque o Bitcoin vale mais do que ele sempre valeu, mas mesmo assim é algo muito importante para ficar de olho. Eu aconselho fortemente você que ainda não realizou lucros parciais, utilizar esse segundo alvo aqui para realizações de lucro. Como eu comentei com vocês, eu iria realizar mais uma parcial aqui nessa região e eu vou, tá? Eu ainda não realizei porque eu acabei de voltar de viagem, acabei de voltar do Rio de Janeiro. Cheguei agora, tomei um banho, tô gravando para vocês, mas eu farei isso ou ainda hoje ou amanhã de manhã, tá? Tem que conectar minha Trezor aqui, mandar Bitcoin para a wallet novamente, mas eu vou realizar lucros novamente aqui nessa região. Para você que me acompanha aqui dia após dia no canal, sabe que eu já vendi 1/4 dos meus bitcoins, tá? Que eu havia comprado, a gente montou uma posição com preço médio lá em 56 mil dólares, depois da queda desse ano. Lembrando que a gente vendeu em 71, tá? E essa nova posição eu estou realizando lucros aos poucos. Realizei parcialmente lá na máxima histórica, realizei parcialmente aqui no primeiro alvo, em 89,327, agora eu vou realizar parcialmente novamente no segundo alvo. Eu sempre trabalho com 5 alvos, para quem conhece a Divap já sabe, e principalmente quando eu estou falando de trade semanal, eu gosto de realizar lucros em todos eles. Por quê? Porque eu não sei até qual alvo ele vai. Chegar até o quinto, a probabilidade de parar nele é muito grande, tá? É por isso que eu utilizo 5 alvos no meu backtest e quase 90% dos trades, eles param no quinto alvo. Então passar dele é muito difícil. Sempre que chegar lá, eu saio da posição com tudo, imediatamente. Porém, entretanto, todavia, eu realizo parciais ali em todos, porque eu não sei em qual alvo vai parar, tá? Então, repito, é uma zona interessante sim para realizar lucros parciais. Considere fazer algumas vendas. Mas agora vamos falar de altcoins. Primeiro, Ethereum / BTC. Estamos exatamente na retração de 786, uma Fibonacci que nós estamos analisando há muito tempo já e comentamos de iniciar compras de Ethereum aqui próximo dessa região e iniciamos, tá? Eu iniciei pelo menos, eu troquei parte dos meus bitcoins por Ethereum, quando a gente chegou aqui muito próximo desse canal de baixa, né? Na verdade foi quando a gente rompeu esse canal de baixa aqui, perdão. E agora cravamos no dia de hoje a retração de 786. Então para mim aqui é um suporte muito forte, tá? Eu aconselho vocês que estão pensando em trocar Bitcoin por Ethereum, em fazer isso agora, tá? Tá uma zona muito interessante para isso.
e acredito que o Ether pode ganhar mais valor de mercado do que o Bitcoin, ou perder menos caso uma queda, mas ele deve performar melhor que o Bitcoin nos próximos dias, no meu ponto de vista, tá? A gente está num ponto bastante interessante ali de trocar Bitcoin por Ether. Fica a dica, eu já fiz a minha troca, não sei se eu vou trocar mais, se eu for trocar vai ser um pouquinho mais ali, tá? Porque eu já tô com uma carteira bem balanceada, não gostaria de desbalancear ela mais. Mas se você ainda não fez essa troca, aconselho você a fazer agora, tá numa região bem interessante. Caso você já fez e queira fazer um pouco mais, também é uma hora interessante. E agora falando de altcoins, e aqui a coisa fica linda, né? Para quem tá lá na IAD-DVAP, e para quem, ou melhor, para quem não conhece a IAD-DVAP, essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, é uma inteligência artificial que te avisa de possíveis DVAPs. E nós comemoramos um tempo atrás, porque ela avisou pela primeira vez sobre DVAPs semanais, desde que ela foi criada. E nós tivemos 3 de uma vez só. E hoje todas elas atingiram alvos, tá? Que foi na Cardano. A gente teve uma DVAP semanal. Opa, tô no gráfico de 2 semanas. A gente teve uma DVAP semanal aqui na Cardano, como vocês podem ver, esse candle branco. Aliás, aí a DVAP também pinta o candle no seu TradingView, tá? Então, além de mandar uma mensagem avisando, ela pinta o candle. E chegamos aqui ao segundo alvo, praticamente cravados aqui ao segundo alvo, que dá lá em $1. No mercado spot já chegou, tá? No futuros ainda não, mas estamos lá praticamente no segundo alvo. Ou seja, aqui já temos um risco retorno 1 para 1 nesse trade perfeito. Polkadot também chegando, ainda não chegou, mas vai chegar, provavelmente amanhã, tá? Tá muito próximo ali do seu primeiro alvo. Então, outra operação muito boa. Aliás, já volto a falar de Polkadot e ADA, que elas também são temas de outro assunto. E a outra foi a Nier, que chegou ali, cravou, exatamente cravado lá no segundo alvo. Então, todas elas, as 3 primeiras operações de DVAP semanais que a gente teve dentro da IACA, ela nos alertou, todas elas dando um lucro bem legal. Parabéns para quem está nessas operações. Se você ainda não está e quer utilizar essa ferramenta, a IAD DVAP, tanto para colorir o seu gráfico nos melhores momentos de comprar ou vender, tanto para te avisar dentro da Telegram, o link está aqui embaixo, tá? Clica lá em ADVAP, tem um vídeo explicando como é que funciona melhor, você vai gostar, sem sombra de dúvida. Agora voltando ao assunto de altcoins, apesar da inteligência artificial de VAP avisar desses trades aqui, por exemplo, de Polkadot e ADA, nós já estávamos comprados há muito tempo nesses 2 trades, né? Aqui no canal, a gente comprou esses 2 ativos na primeira semana de setembro. Tem um vídeo aqui, pesquisa no canal, primeira semana de setembro, que fala sobre altcoins. Foi quando eu montei minha posição de altcoins. Até então não tinha altcoins nessa, vamos chamar de bull run que a gente teve ali, desde o Bitcoin fazer fundo nos $50 mil, até então não tinha altcoin, só tinha Bitcoin. E a gente montou a nossa carteira de altcoins ali, naquela região, na primeira semana de setembro. Nós compramos ADA no rompimento dessa cunha aqui. ADA, que nesse momento já está com 200% de lucro. E o que eu fui atacado com isso daqui é brincadeira, tá? Aliás, eu gravei 2 vídeos para falar sobre essa operação. No momento que a gente comprou lá, primeira semana de setembro, aí os ativos eles chegaram a subir, voltaram para o mesmo preço de entrada. Aí eu gravei um vídeo de novo em outubro, falando, galera, aqui é um preço bom para montar a posição. O mesmo vídeo, basicamente, gravei e postei. E tá aí, cara, 200% de lucro no mercado spot. Operação incrível que a gente conseguiu fazer aqui na ADA. Parabéns para quem entrou nessa operação junto com a gente. E junto com a ADA, a gente comprou o Polkadot também no rompimento dessa cunha aqui, como vocês podem ver. Já entregando aqui nesse momento praticamente 50% de alta. E Chainlink foi o outro ativo que a gente comprou aqui também. Na verdade, Link a gente comprou antes do momento da cunha. A gente antecipou. A gente comprou ela aqui embaixo, também dando mais de 50% de lucro. Então, as 3 altcoins que a gente comprou, a pior delas está dando 50% de lucro, a melhor dando 200%. Então, a carteira de altcoins está incrível. Parabéns. E além disso, como vocês sabem, a gente comprou Ether aqui também no rompimento dessa consolidação. Então, assim que a gente saiu aqui desse retângulo chatão que marcou aqui o Ether de julho a novembro, nós também compramos Ether, que já está dando aqui 17%. Aliás, está sendo a pior movimentação da carteira, está sendo o Ether, né? Que está decepcionando bastante, inclusive, nesse bull market. Mas os meus alvos para Ethereum não são tão grandes. Não quero buscar máxima histórica, quero buscar somente aqui essa região de 3.894. Ali é meu alvo
para essa operação, ok? Resumo da ópera: o mercado tem sim espaço para continuar subindo ainda mais com S&P 500 fazendo esse padrão de continuação bastante interessante, mas cuidado, como vocês viram, muitos investidores já estão realizando lucro. Eu aconselho vocês a realizarem lucro aos poucos também, como eu estou fazendo. Aos poucos eu estou me desfazendo ali da minha carteira, sem ganância, tá? Não pense que o Bitcoin vai para 150, 200 mil dólares de uma vez só. Isso é improvável de acontecer. E o game que a gente faz aqui, que a gente acompanha no canal dia após dia, é comprar embaixo e vender alta. Então agora a gente vai se desfazendo das posições e quando a gente entender que é o melhor momento, a gente reentra no mercado e assim a gente vai. Assim fizemos no começo do ano, levando o Bitcoin até 71 mil dólares e recomprando ali em 56. E é isso que a gente vai buscar fazer também, tá? Sem ganância, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima segunda-feira eu tô de volta. Valeu!